E logo após a prisão de Nicolás Maduro, o secretário de Donald Trump convoca uma coletiva inédita e manda um recado direto para os ditadores, inclusive para Lula aqui no Brasil, sobre o que vai acontecer agora nos próximos dias. A coisa ficou séria e Lula pode sim ser o próximo aí a ser atacado pelas forças militares dos Estados Unidos. Nós vamos ver isso aqui agora, preste bastante atenção no que vai trazer agora para nós o deputado Gustavo Gaia, que tem informações frescas sobre essas novas intervenções de Donald Trump para colocar a ordem aqui na América Latina. Dá um like neste vídeo, se inscreve aí no canal. Vejam só, pessoal, a última que saiu agora, que o Lula está tremendo e o Moraes também não gostou. Confira aí. Eu tô avisando que hoje eu tô insuportável, eu tô um saco. Sabe aquela pessoa quando fica feliz e ninguém aguenta estar perto dela? Eu tô essa pessoa hoje. Há pouco tempo eu fiz uma transmissão ao vivo, fazendo uma tradução simultânea da live, né, da coletiva de imprensa do Donald Trump. Mas eu tô gravando um outro vídeo agora para fazer uma menção especial a uma das pessoas, se não a pessoa que foi o ponto-chave do que aconteceu na Venezuela, da libertação da Venezuela. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que é um cubano, que sabe as mazelas desse socialismo latino-americano que causou na América Latina, que é uma das principais pessoas ali por trás de tudo isso, dessa libertação da Venezuela. Ele fez uma fala contundente quando ele foi convidado por Donald Trump a falar ali no microfone durante a coletiva de imprensa. Então eu só trazer esse vídeo para você, assiste, que agora eu vou te falar, nós estamos diante de uma pessoa que está determinada a usar o seu mandato, não só para ajudar os Estados Unidos, mas para acabar com as ditaduras comunistas socialistas da América Latina, porque a família dele é vítima disso. Well, I don't have much to add to what you've heard now, other than the following points. Nicolas Maduro was indicted in 2020 in the United States. He is not the legitimate president of Venezuela. That's not just us saying it. The first Trump administration, the Biden administration, the second Trump administration, none of those three recognized him. He's not recognized by the European Union and multiple countries around the world. He is a fugitive of American justice with a $50 million reward, which I guess we saved $50 million. And sure. Yeah, exactly. But don't let anybody claim it. Nobody deserves it but us. But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy, like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies. Só para lembrar, Lula convidou o Irã, mandou Alckmin para o Irã, deixou o navio do Irã atracar no Brasil e confiscou e deixou o Alexandre de Moraes multar e confiscar o dinheiro da SpaceX, de empresas americanas e das Big Techs, tá? He's going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do with the Biden administration. Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when he tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks, I'm going to do this, I'm going to do that. When I get there, we're going to do this, we're going to take... This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out, and I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences, and, if he says he's serious about something, he means it. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States, and the president addressed it. There's a president of peace, by the way. I told you what I just said earlier. This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out another. He could have been living somewhere else right now very happy, but instead he wanted to play big boy. And so now, he's got other sets of problems on his hands. And but I think the message here should be for the world. Look, the president doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not, generally wants to get along with everybody. We'll talk and meet with anybody. But don't play games. Don't play games with this president's in office, because it's not going to turn out well. And so I hope that, I guess... Aqui ele está mandando uma mensagem para outros
ditadorizinhos de merda, desculpa usar a palavra, mas eu tô feliz e eu vou falar. Ditadorizinhos de merda, ou proto-ditadores, sejam eles presidentes ou ministros de cortes supremas por aí, para achar que podem fazer o que quiserem contra os Estados Unidos. That lesson was learned last night, and we hope it will be instructive moving forward. Esse é o cara que está determinado também a acabar com a ditadura do judiciário no Brasil. Ele é um cara que já falou inúmeras vezes do que está acontecendo no Brasil, é inaceitável, inadmissível. E ele deu ali mensagens, né? Olha, vir para contra empresas americanas. Qual foi os 2 pontos? Ir contra as empresas americanas e se aproximar do Irã. Gente, o Lula mandou o Alckmin lá no Irã. Tem a foto do Alckmin com os líderes lá dos grupos terroristas. O Brasil está indo no mesmo caminho da Venezuela. Bom, se a gente falava que o Brasil venezualizou venezualizou de verdade, não fala mais nada. Pois é, e tem mais, pessoal. Foi identificado, agora acabou de ser identificado que agentes disfarçados norte-americanos estão no Brasil e nós vamos mostrar essas provas agora porque um avião dos Estados Unidos pousou aqui no Brasil e a coisa agora, pessoal, o cerco está apertando. Na verdade, Donald Trump quer sim que a direita volte no Brasil porque ele tem interesses comerciais e também na nossa riqueza que está debaixo dessa terra. Preste atenção, quem vai trazer é uma pessoa seríssima, o advogado Jeffrey Chikine, que está no julgamento ali do 8 de janeiro, defendendo ali os acusados, e ele vai mostrar isso aqui que acabou de sair. Tem agente norte-americano já no Brasil e pode entrar em ação a qualquer momento. Confira aí. Gente, olha só isso daqui. Se de fato, então, Maduro foi hoje capturado pela Força Delta americana, um vídeo que eu gravei em agosto de 2025 vai fazer muito sentido. A Força Delta americana, eu denunciei isso em agosto de 25, foi vista em território brasileiro. Um avião americano pousou no Brasil. Disseram que dentro deste voo havia apenas agentes consulares, mas uma tatuagem de um Força Especial americano mostrou que, em verdade, havia neste avião Special Forces americanos, Força Delta. Os mesmos caras que prenderam Maduro hoje. Esse é o vídeo que gravei em agosto de 2025. Esse é o avião americano que pousou no Brasil. Olhem ali a tatuagem deste cara. Isso aqui é uma tatuagem de um Delta Force, que é um Força Especial. E aí, eu gravei esse vídeo e muitos disseram que era a teoria da conspiração e que eu estava maluco. Então assista. Essa aérea americana, utilizado comumente pela CIA, que pousou no Brasil. E especulações estavam sendo feitas sobre isso. Hoje o Brasil amanhece com essa imagem. Agentes da Receita Federal foram realizar alguma fiscalização no avião. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que ninguém se atentou. Estão vendo esse cara com as mãos levantadas? É um tripulante dessa aeronave. Mas preste bem atenção naquela tatuagem embaixo do braço. Vão dizer para vocês que são só agentes consulares e que o procedimento é comum. Mas não é. A tatuagem que aquele cara tem é como essa. Ele é Força Especial do Exército Americano. Ele é da Força Delta. Para você ter noção do que é um Força Delta, são os caras que pegaram da Rússia. E são os caras que prenderam Maduro hoje em uma ação de 47 segundos. Maduro foi capturado por forças especiais dos Estados Unidos, diz a autoridade americana. Eu fui pesquisar como se deu então essa operação americana. E o que dizem os noticiários, inclusive o governo americano, é que já havia há algum tempo infiltrados americanos em território venezuelano. Agentes de forças especiais, agentes da CIA, já estavam há algum tempo monitorando Maduro em território venezuelano. Esse avião que eu mostrei para vocês, comumente utilizado pela CIA, pousou no Brasil em agosto de 2025. O que disseram era que eram apenas agentes consulares. Eu mostrei para o Brasil
que, em verdade, tinham tripulantes ali que eram forças especiais. Viram ali a tatuagem de um Força Delta. Então, será que nós temos, desde agosto de 2025, agentes da CIA, forças especiais do exército americano em território brasileiro, se passando por agentes consulares? Eu já mostrei isso lá em agosto de 2025. Fato é que aquela tatuagem que eu mostrei em agosto é, sim, de Força Delta. Os mesmos caras que pegaram hoje Maduro e que muitos deles já estavam há tempos em território venezuelano. Eu já não duvido de mais nada. Quando o assunto é geopolítica, gente, não há que se falar em teoria da conspiração, não. Tudo é possível. Inclusive hoje gravei um vídeo trazendo uma possibilidade que Maduro pode ter se rendido, pode ter se entregado para não ser morto. Preferível ir para os Estados Unidos e ser até julgado, mas com vida. E isso é, sim, uma possibilidade. Como ele pode também ter sido capturado por forças especiais americanas. Fato é que agora eu tô com uma grande pulga atrás da orelha, porque eu lembrei desse vídeo que eu mostrei em agosto de 2025. E você? O que você acha disso? Será que nós temos agentes da CIA em território brasileiro? Nós temos forças especiais americanas em território brasileiro? Será que Donald Trump quer derrubar não só a ditadura venezuelana, mas todos os ditadores da América do Sul? Amanhã eu vou mostrar para vocês que o Trump tem um projeto e isso está provado. Eu sei que amanhã eu vou mostrar para vocês um projeto que o Trump tem desde 2019 de resgatar a hegemonia americana nas Américas. E ele pode estar colocando tudo isso em prática. Se Maduro foi capturado ou se rendeu, eu não sei. Sei que hoje é um grande dia e o povo venezuelano tem muito a comemorar. Eu queria também o Brasil livre do PT para estarmos comemorando hoje também. Grande dia na Venezuela e nós só temos que comemorar. Mas deixe seu comentário aí. O que você acha? Tem agentes infiltrados no Brasil também? Numa coletiva de imprensa realizada agora há pouco, o Trump disse que os Estados Unidos tomaram o poder na Venezuela e que vão governar até haver uma transição democrática. Eu vou te contar como vai funcionar esse governo transitório dos Estados Unidos na Venezuela até serem realizadas novas eleições. Uma coisa é certa, a Venezuela já é mais democrática hoje do que o Brasil. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito. Muito bem, nessa coletiva de imprensa, então, o Trump disse que tomaram o poder e vão administrar a Venezuela até uma transição. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser essa transição. Se vão nomear alguém da Venezuela para dar sequência e aí os Estados Unidos se retiram, ou se vai haver ali novas eleições. Para haver novas eleições é preciso reestruturar a democracia. Eles não sabem nem o que são novas eleições. Aliás, nós aqui também. Eles não sabem nem como funcionam eleições livres. Nós também. E assim por diante. Então, é preciso criar uma infraestrutura dentro do país democrática para que essa transição se complete. É isso que os Estados Unidos prometem fazer. E enquanto isso for feito ou estiver sendo feito, eles é que vão governar. Também o Trump disse que vai trazer para a Venezuela de volta as empresas norte-americanas. Alguém dirá, olha só, eles estão trazendo as empresas petrolíferas, estão trazendo os empresários que nos anos 2000, com a nacionalização das empresas feitas pelo chavismo, esses empresários norte-americanos foram expulsos, perderam ali o seu dinheiro e etc. Bom, ele vai provavelmente fazer isso. O Trump chegou a dizer, inclusive, em reembolso desses empresários que foram prejudicados quando houve essa nacionalização. No entanto, é óbvio que com isso, com a vinda dessas empresas, a vinda desses empresários, vem também uma reestruturação do
da infraestrutura empresarial do país. O país começa com empresas funcionando a gerar lucro, e com isso cria-se ali um mercado. Cria-se, então, portanto, uma democracia, cria-se um mercado, e isso fica quando os Estados Unidos forem embora. E é bom que a gente também diga e deixe claro que com as empresas e com a democracia sendo instalada no governo, vem a liberdade de imprensa, vem a liberdade econômica, vem a liberdade de expressão, vem as liberdades individuais, vem todo esse aparato que uma democracia precisa para que empresas funcionem, para que as eleições sejam efetivas, não sejam de brincadeirinha. Então, todo esse aparato, quando os Estados Unidos forem embora, fica. E isso é que é o relevante. É claro que os Estados Unidos não estão ali ingenuamente. É óbvio que eles também vão lucrar. É claro que as empresas petrolíferas vão ganhar dinheiro ou vão recuperar o dinheiro que perderam quando houve a nacionalização por parte do Estado chavista. Mas eles vão deixar de herança para os que virão, para os venezuelanos quando estiverem por pernas próprias, uma democracia plena, que é algo que aqui no Brasil nós não temos também. E lá na Venezuela eles já não tinham há muito tempo. A gente sabe que as instituições estavam totalmente falidas e cooptadas pelo Maduro, que a Suprema Corte comia na mão do Maduro e que ninguém ali resistia verdadeiramente ao governo do Maduro. E todo mundo que resistia acabava ou preso ou morto. Era esse o regime do Maduro. Não me venham falar em soberania num regime completamente ilegítimo como esse, que se funda no desejo de um ditador. Isso não é um lugar onde há soberania a ser preservada, isso não é um país onde as eleições podem ser respeitadas, isso não é um país que as liberdades possam ser exercidas. E é isso que os Estados Unidos vão restaurar, e restaurando, aí eles vão sair fora. Ah, mas e se eles não saírem de lá? E se eles ficarem? Bom, se eles ficarem, certamente os próprios norte-americanos serão os primeiros a criticá-los. O próprio Congresso dos Estados Unidos vão criticar. Então isso não vai acontecer. Vamos aguardar. Pois é, para quem pensava que tudo ia terminar em pizza e o Nicolás Maduro ia sair ileso dessa situação, se enganou, pessoal. Por quê? Onde termina em pizza é em país de terceiro mundo, onde tem bagunça, desordem, mas num país de primeiro mundo, onde tem um governo firme e forte, as coisas não ficam por isso mesmo. E aí, agora, a conta chegou para o Nicolás Maduro e a conta também vai chegar para Lula, para Moraes, para Barroso, Flávio Dino, todos aqueles que querem mandar e fazer uma ditadura no país vão sofrer as consequências, pessoal. Você pode estar certo. O Donald Trump tem seus interesses comerciais, ele tem interesses políticos também. E aí tem uma questão que é muito interessante para quem acha que não, vai demorar, a justiça vai demorar, ela tarda, mas não falha, né? Ela tarda. Pois é, só que o Donald Trump, ele tem pouco tempo para fazer tudo que ele precisa fazer, porque ele já está no seu segundo ano de mandato e o que acontece é o seguinte, ele só tem mais 2 anos este ano e mais 2 anos, e depois ele não pode mais se reeleger, porque nos Estados Unidos um presidente não pode ter mais do que 3 mandatos, e ele já está no seu 3º mandato. Então, pessoal, o que ele tiver que fazer, seja contra Maduro, seja contra Lula, seja contra qualquer outro ditador aqui nas Américas, ele vai tratar de fazer em breve. E você pode ter certeza, vão arrumar uma desculpa que seja narcotráfico, que seja perseguição aos bolsonaristas, que seja até mesmo as empresas norte-americanas que foram censuradas aqui, como a Trump Media, como a Rumble, como, por exemplo, o X do Elon Musk. Eles vão arrumar uma desculpa para poder vir aqui e colocar ordem na casa. Foi o que aconteceu ali com o Nicolás Maduro na Venezuela, né? Arrumaram ali uma questão de, não, estão traficando, o narcotráfico e tal, mas eles queriam mesmo era prender o Maduro. Isso é uma estratégia de guerra que muitos governantes já fizeram no passado. Eles usam algumas desculpas, algumas justificativas plausíveis para poder fazer o que eles querem mesmo. Você sabia que essa guerra ali, né, entre Israel e Palestina, ali tem o Hamas e tem os terroristas? Pois é,
Alguns falam que, na verdade, não foi o Hamas que entrou atacando. Alguns dizem que Israel provocou eles para que eles viessem atacar, para que Israel tivesse um motivo para ir lá e tomar a faixa de Gaza, porque era, na verdade, o que Israel queria. E eu não duvido muito disso. Nós estamos falando de algo grande, né? Uma guerra, nós estamos falando de tomar posse de um outro país. Então, esses governantes usam de tudo, tanto Trump, quanto Putin, quanto Xi Jinping, eles vão usar de tudo pelo poder. E hoje em dia, pessoal, o poder está nas redes sociais, nas mídias, está na tecnologia, na inteligência artificial. Só que para isso, para você usar toda essa tecnologia, todo esse aparato, você precisa de componentes químicos. E esses componentes que são feitos as placas de vídeos, são feitos os processadores, eles vêm de algum lugar. Vêm de onde? Dos minerais que estão debaixo da terra. Minerais raros, nióbio, o lítio e outros tantos mais. E aí o que acontece? O Brasil é riquíssimo nesses minerais. Então, se os Estados Unidos quer sair na frente nessa corrida tecnológica contra a China, contra até mesmo a Rússia e outros países do Oriente Médio também, os Estados Unidos vai precisar desses minerais. E é atrás disso que eles estão. Não se engane. Alguns estão falando, o Donald Trump invadiu aí a Venezuela, prendeu Maduro porque ele quer o petróleo. Pessoal, deixa eu te falar. O Donald Trump não tem problemas com petróleo nos Estados Unidos. Eles são altamente riquíssimos nessa área. E eles produzem e eles tiram petróleo de um monte de lugar e compram barato também de outros países. Então esse não é o problema, o X da questão. É claro que se eles puderem tirar vantagem nisso, eles vão tirar. Mas eu tenho para mim, como eu falei agora há pouco, que talvez essa prisão do Nicolás Maduro e talvez toda essa história de narcotráfico e tudo mais seja só uma desculpa para eles poderem entrarem aqui na América e colocar ordem na bagunça aqui e fazer com que a direita volte a governar na América, não no Brasil simplesmente ou na Venezuela, mas na América. E aí o que aconteceu, né? A vice-presidente lá do Maduro, né, da Venezuela, tá batendo de frente ali com o Trump. Ao invés dela baixar a cabeça e tentar colaborar para pelo menos ela perdurar no cargo ali por um tempo, não, ela tá tentando bater de frente. Daqui a pouco ela que vai sair presa. E aí, pessoal, o que acontece? O Lula, por enquanto, está em cima do muro. Ele publicou uma nota, fez um pronunciamento, mas pegou muito leve, porque ele sabe que o telhado dele é de vidro. E podem ter certeza, vão começar lá de cima das Américas, da América do Sul, por exemplo, ali na Venezuela, e vai vir descendo, porque um país imperialista como os Estados Unidos, que já participou de várias guerras e já ganhou várias, não para nunca. Eles vão continuar querendo crescer, querendo evoluir e querendo dominar. Só que isso é bom para o Brasil, porque o jeito que nós vivemos hoje, né, fazem décadas que o Brasil tem sido escravizado aí por uma ditadura, agora do judiciário, mas antes era outro tipo de ditadura que nós vivíamos. Apenas mudou de nome, né? Alguns falam que nós vivemos uma monarquia, que tem um rei que governa, e você sabe qual que é o nome desse rei que está governando esse país, que em breve pode cair do cavalo, porque os próprios ministros do Supremo Tribunal já estão por aqui com ele. Pois é, pessoal, vamos torcer para que essa situação dê bem aí para o povo brasileiro, porque o povo venezuelano já está nas ruas comemorando, porque pior do que o Maduro não tem como ser nenhum governante. Então, quem vier para eles ali é lucro. Se for a Maria Corina, se for uma outra pessoa, se for o Edmundo Gonzalez, qualquer um é melhor do que o Nicolás Maduro ali para eles, né? Vamos ficando por aqui. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva aqui, tem um botão aqui embaixo, você clica, se inscreve, totalmente gratuito. Nós vamos continuar cobrindo essas guerras, essas intervenções dos Estados Unidos e também falando sobre esse ano, que é ano eleitoral, que o bicho vai pegar fogo e pode ser que tenhamos uma reviravolta nas eleições aqui no Brasil, e eu não estou falando de Flávio Bolsonaro e nem de Tarcísio, pessoal. Pode ter uma reviravolta aqui no Brasil. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.